ver con reglas lógicas e interpretaciones filosóficas. Y fundamentalmente el objetivo de mi presentación tiene que ver con un tema que venimos discutiendo desde hace bastante tiempo. La idea es precisar cuáles son los vínculos entre lógicas entendidas como sistemas puros e interpretaciones filosóficas. El objetivo fundamental de la presentación es analizar la función que cumple el concepto de interpretación filosófica en la revisión entendida como adopción o cambio de reglas lógicas. En la primera parte voy a tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre lógicas y sus interpretaciones filosóficas? Como probablemente varios de ustedes conocen, saben, por algunos trabajos que hemos publicado en el pasado, en Buenos Aires y en otras partes, por supuesto, pero fundamentalmente nosotros defendemos un modelo tripartito de la relación entre lógicas, lógica aplicada e interpretaciones filosóficas. Cuando hablo de lógica en esta presentación, fundamentalmente voy a pensar en teorías lógicas. Como ustedes saben muy bien, hay dos grandes estrategias para presentar teorías lógicas. Por un lado, desde el punto de vista de la teoría de la prueba, por otro lado, desde el punto de vista de la teoría de modelos. Y como ustedes saben muy bien, desde el punto de vista de la teoría de la prueba, uno puede presentar una lógica pura, una lógica formal, en el sentido de presentación de un cálculo de secuentes, de deducción natural, de sistemas axiomáticos, tableaux, etcétera, etcétera. También uno puede hacer una presentación modelo teórica de una lógica, en términos de modelos conjuntistas, semánticas no deterministas, estructuras algebraicas, modelos kripkeanos. Cualquiera de las dos estrategias en esta presentación es lo que yo estoy llamando presentación lógica pura. Fundamentalmente, en el modelo tripartito que voy a defender en esta presentación, una misma lógica pura puede tener distintas presentaciones. Esto es, uno puede presentar la lógica clásica en términos de deducción natural, en términos de cálculo de secuentes, en términos de modelos conjuntistas, etc. Una misma lógica pura puede tener distintas aplicaciones. Uno puede tomar un sistema formal y aplicarlo al razonamiento, o uno puede tomar ese mismo sistema formal y aplicarlo a circuitos eléctricos o lavarropas. Una misma lógica pura puede tener ninguna, una o varias interpretaciones filosóficas. Esto es, uno puede tomar una lógica paraconsistente e interpretarla en términos de dialeteias o en términos de evidencia en conflicto. Este es el modelo tripartito y fundamentalmente, dado este modelo tripartito, voy a tratar de formular la pregunta más general. ¿Qué es una interpretación filosófica, dado este modelo tripartito que divide a las lógicas en tanto sistema puro, sus aplicaciones y sus interpretaciones filosóficas? Es raro porque el término interpretación filosófica está en muchísimos trabajos, pero resulta extraño, resulta raro, que no hay reflexiones sistemáticas en abstracto acerca de qué es una interpretación filosófica de un sistema puro. En líneas generales, como para trazar algunas líneas que podemos dibujar a los efectos de entender qué se trata el concepto de interpretación filosófica, podríamos decir que dar una interpretación filosófica de los valores de verdad de una lógica presentada modelo teóricamente es una de las tareas que hacemos cuando damos una interpretación filosófica de un sistema puro. Los valores están vinculados al significado de las nociones lógicas que usamos en nuestras inferencias. Por ejemplo, si uno tiene una lógica trivaluada,
y uno tiene el valor 1, el valor 1/2, el valor 0, dar una interpretación filosófica del valor 1/2. Segunda cuestión, dar una interpretación filosófica de las reglas de inferencia de un cálculo, de una lógica. Esto es, ¿qué reglas como usuarios del lenguaje natural, por ejemplo, estamos siguiendo? Tercera cuestión, dar una interpretación filosófica de la noción de validez que se está utilizando en el sistema. Supongamos que tengo una lógica trivaluada y los valores designados son 1 y 1/2, como suele suceder en las lógicas paraconsistentes. ¿Qué interpretación le damos a la idea de validez? ¿Es preservar verdad, preservar valor designado, preservación de contenido? ¿Qué significa filosóficamente ser válido en este sistema? Ejemplos. Tomemos las lógicas multivaluadas, que conocemos todos. Podemos dar una interpretación del valor 1/2 en términos de vacíos de valores de verdad. Podemos dar una interpretación del valor 1/2 en términos de cúmulos de valores de verdad. Podemos dar para ese mismo valor una interpretación filosófica en términos de evidencia en conflicto. Podemos dar para ese valor también una interpretación en términos de sinsentidos. Aquellas expresiones del lenguaje, aquellas fórmulas del lenguaje que en el sistema puro reciben el valor 1/2, pueden recibir cualquiera de estas 4 interpretaciones filosóficas. Es en este sentido que voy a hablar de interpretación filosófica de una lógica. Para dar otro ejemplo, tomemos las lógicas modales. Como ustedes saben, las lógicas modales, las lógicas epistémicas, las lógicas deónticas, tienen operadores de necesidad, de posibilidad, de conocimiento, de creencia, de obligación, que se pueden interpretar filosóficamente de muchas maneras. Solo para tomar en cuenta las lógicas modales, como ustedes saben, David Lewis sostiene que las lógicas modales hablan del conjunto de todos los mundos posibles reales. Y como ustedes saben, hay otros, Kripke, Stonlecker, Carnap, que interpretan que los mundos posibles son otro tipo de entidades. Dar una interpretación de cada elemento que constituyen los modelos de Kripke. El dominio, un conjunto de mundos posibles, la relación de accesibilidad entre los elementos de ese conjunto, es parte de lo que denominamos dar una interpretación filosófica. Bien, problemas. El problema general que quiero plantear en esta discusión es el siguiente. ¿Qué requisitos debe cumplir el vínculo entre esos elementos en la teoría? Esto es, valores de verdad, reglas de inferencia, noción de validez, cuantificadores y los conceptos filosóficos con los que se vinculan. Es acerca de ese vínculo que nosotros encontramos un problema. Solo para tomar en cuenta el contexto de dónde surge esta presentación, bueno, con Bruno hemos publicado un artículo sobre paraconsistencia e interpretaciones filosóficas y yo he publicado en la revista Principia de Brasil un artículo sobre LSF-SIS y su relación con las interpretaciones filosóficas, en donde básicamente en estos 2 artículos defiendo el modelo tripartito: lógica pura, aplicaciones, interpretación filosófica. En este modelo tripartito, fundamentalmente lo que defiendo es que no existe una relación intrínseca, una relación a priori entre lógicas puras y sus interpretaciones filosóficas. Esto es, solo para aclarar, yo aceptaría que exista una relación intrínseca, un vínculo muy profundo entre interpretación filosófica y lógicas puras, sí y solo sí, necesariamente si se da una, se da la otra. La primera implica a la segunda y la segunda a la primera.
o hay un nexo analítico conceptual entre la primera y la segunda. Dada esta definición de vínculo intrínseco entre dos elementos, en este caso, sistemas puros, interpretación filosófica, fundamentalmente lo que nosotros defendemos es que no existe un vínculo de ese tipo entre una lógica pura y una interpretación filosófica. Esto es, tomemos la lógica clásica, tomemos la interpretación realista en términos de verdad y falsedad, trascendente a las capacidades de cualquier sujeto. Esa es una interpretación. Eventualmente, la lógica clásica podría estar vinculada con esa interpretación, pero de acuerdo a nuestro punto de vista, incluso cuando la lógica clásica se aplica al razonamiento, esa interpretación es una de las tantas interpretaciones posibles de la lógica clásica. Insisto, la tesis fundamental es que las lógicas y sus interpretaciones no están intrínsecamente conectadas. Esto es, dada una interpretación filosófica, existen múltiples lógicas que la pueden modelar correctamente. Tomemos, por ejemplo, la idea de evidencia y conflicto. Lo que nosotros sostenemos es que no existe un único sistema formal puro que puede modelar correctamente la idea de evidencia en conflicto. Y, por otra parte, dada una teoría lógica pura, existen múltiples interpretaciones filosóficas de sus conectivos, modelos, reglas y de su noción de validez. Idea general, las lógicas, la lógica clásica, la lógica intuicionista, las lógicas modales, las lógicas paraconsistentes, no tienen una única interpretación canónica. Se puede adoptar una lógica paraconsistente y rechazar el dialeterismo. Se puede rechazar la idea de evidencia en conflicto y se puede defender el dialeteísmo y evidencia en conflicto y adoptar una lógica que no sea paraconsistente. Bien, este es el marco, esta es la idea positiva que yo quiero defender en esta presentación. Ahora vamos a la discusión. Aquí están nuestros amigos, Walter y Abilio, que han publicado varios trabajos alrededor de los temas que estoy discutiendo en esta presentación. Solo para nombrar uno, tomemos el artículo de Synthèse, publicado recientemente. En este trabajo, fundamentalmente, Abilio y Walter defienden que hay una relación de determinación que va desde la interpretación filosófica en términos de evidencia en conflicto a la paraconsistencia de la lógica. La idea entonces es que el concepto de evidencia en conflicto determina, hay una relación desde una interpretación filosófica hacia una lógica pura. Determinación, voy a llamar a esa relación. Y la tesis positiva presentada en este trabajo es que hay, al menos, una relación de determinación desde la interpretación filosófica que ellos defienden hacia un par de sistemas de lógica pura paraconsistentes. Bueno, el punto aquí, Abilio y Walter ya lo conocen. La idea para nosotros es que la noción de evidencia en conflicto no es la interpretación estándar, la interpretación canónica de los sistemas que ellos presentan, porque no hay una relación intrínseca uno a uno entre los elementos del sistema puro y los elementos conceptuales filosóficos con los que se pretende vincular. Nosotros argumentamos que es posible tomar los sistemas puros y dar una interpretación dialeteísta, por ejemplo, de los sistemas puros que ellos están presentando. Si hubiera una relación intrínseca, esto no sería posible. Primer punto. Aquí está Jonas, quien también ha discutido con nosotros en los últimos tiempos sobre el modelo tripartito. Algo que no dije antes es que entiendo que Walter y Abilio están de acuerdo en defender el modelo tripartito. Entonces,
En este sentido, tanto yo como ellos defendemos el modelo tripartito, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que yo no creo que haya una relación intrínseca entre interpretación filosófica y lógica pura. Quizás ellos sí, esto es parte de lo que podríamos discutir. Segunda cuestión es, Jonas considera que el modelo tripartito está mal. La idea de Jonas es eliminar directamente el concepto de interpretación filosófica y quedarnos simplemente con el concepto de lógica aplicada. Distintas áreas permiten distintas aplicaciones igualmente correctas. La idea es que múltiples aplicaciones determinan múltiples lógicas. Estoy tomando, también Jonas tiene varios artículos publicados. Estoy tomando como referencia fundamentalmente el artículo publicado este año en Synthèse. Réplica. Hay aplicaciones de sistemas puros que no juegan ningún papel filosófico. Por ejemplo, la lógica clásica aplicada a circuitos eléctricos. Si uno reemplaza el concepto de interpretación filosófica por el concepto de aplicación, hay algo importante que uno está perdiendo. Por otra parte, hay una marcada asimetría entre aplicar la lógica al razonamiento humano y aplicar la lógica como un instrumento para extraer consecuencias de teorías o para analizar la estructura metafísica de la realidad o para construir un lavarropas. La idea es que si uno tiene aplicaciones, uno que determinan una lógica, aplicaciones 2 que determinan otra lógica, aplicaciones n que determinan n lógica, uno no puede dirimir entre una pluralidad de lógicas aplicadas a distintos temas que parecen ser mutuamente incomparables entre sí. Desde el punto de vista del razonamiento, un agente racional no sabe qué inferir, dado que al tener múltiples aplicaciones, uno no sabe cuáles son los criterios que permiten concluir que en este contexto debo inferir A partir de B, si la lógica me dictamina que debo hacerlo. Entonces, tenemos tres diagnósticos que vinculan el concepto de interpretación filosófica con el concepto de lógica pura. Fundamentalmente, en el modelo de Abilio y Walter, si yo entiendo bien, el punto es que hay una flecha hacia arriba en lo que respecta a interpretaciones filosóficas determinan lógicas puras. En el modelo, en el diagnóstico de Jonas, en realidad se reemplaza el concepto de interpretación filosófica por el concepto de aplicación, en realidad de múltiples aplicaciones, y múltiples aplicaciones determinan distintas lógicas puras. En el modelo que estoy defendiendo, permanece la idea de interpretación filosófica, pero se desdibuja la flecha hacia arriba. En realidad no hay una relación de determinación entre la interpretación filosófica y la lógica. Desde mi punto de vista, hay buenas razones para continuar con el modelo tripartito. Algunas de las cuales fueron las que presenté en contra del modelo de Jonas de reemplazo de la idea de interpretación filosófica por la idea de aplicación. Y por otra parte, hay buenas razones para continuar afirmando que no hay un vínculo intrínseco a priori entre lógicas e interpretaciones filosóficas. Pero entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos? Porque si no hay un vínculo a priori, un vínculo conceptual entre nuestras interpretaciones filosóficas y las lógicas, ¿cuál es la relación entre ambas cosas? Recuerden que este es el tema central de la charla. En particular, ¿toda interpretación filosófica podría relacionarse correctamente con cualquier lógica? ¿Hay interpretaciones correctas e interpretaciones incorrectas de una lógica?
Desde mi punto de vista, entonces, hay buenas razones para afirmar que no cualquier interpretación determina cualquier lógica y no cualquier lógica determina cualquier interpretación. Pero noten que esto debe ser compatible, debe ser compatible con la idea de no hay un vínculo a priori o intrínseco entre interpretaciones y lógicas. Puestas las cosas de esta manera, la pregunta se circunscribe a lo siguiente. ¿Hay alguna relación extrínseca, a posteriori, interesante entre lógicas e interpretaciones filosóficas? Bueno, la idea es que pareciera que este es el vínculo que deberíamos tratar de encontrar. Si siendo X una interpretación filosófica, X es una buena interpretación filosófica de una lógica si es la mejor explicación disponible de una práctica inferencial modelada por la lógica Y. Las interpretaciones filosóficas X, Y y Z son explicaciones disponibles de la práctica inferencial modelada por la lógica R, debería decir ahí, o L. Todas pueden ser igualmente correctas. Hay covariación entre interpretaciones filosóficas y algunos rasgos de la lógica. Parte 3. Adoptar, revisar reglas lógicas presupone una interpretación filosófica. Como es bien conocido en nuestros días, por lo menos desde Quine en adelante, se puede sostener que la lógica no es una disciplina excepcional. La lógica aplicada al razonamiento de agentes racionales no es una disciplina excepcional en el sentido de tener un estatus epistemológico especial distinto al de las otras ciencias. La lógica, sus principios y reglas de inferencia son revisables de acuerdo con la evidencia disponible. Noten que surge una nueva ambigüedad aquí entre la lógica que usamos, esto es, aquellas prácticas inferenciales que yo mismo estoy poniendo en este momento en consideración con ustedes, esas que estoy usando para tratar de convencerlos a ustedes de lo que estoy diciendo, y las teorías que desarrollamos acerca de esas prácticas. Recordemos, y además frente a este auditorio, este tema es muy bien conocido, el célebre artículo de Putnam en lo que respecta a la lógica cuántica y a la presunta posibilidad de revisar la lógica cuántica, la lógica en base a la evidencia disponible, la evidencia física disponible. La idea aquí era adoptar una lógica no clásica a partir de la evidencia cuántica. Como todos ustedes saben, y mucho mejor que yo, esta idea en Sudamérica ha sido sumamente importante a partir de los trabajos, entre otros, de Newton da Costa. La idea es, ¿deberíamos cambiar las reglas que usamos, esto es, nuestra lógica utens, para razonar en contextos cuánticos? ¿Deberíamos desarrollar una teoría lógica, una lógica Dawkins, para acomodar la evidencia cuántica? Probablemente varios de ustedes conocen que en los seminarios que dio Kripke en Princeton en la década del 70 y ahora en el manuscrito que está a punto de publicar denominado The Question of Logic, Kripke sostiene que esta idea de revisar la lógica en función de los datos cuánticos no es correcta. Fundamentalmente uno no puede adoptar leyes lógicas como hipótesis y sacar consecuencias, porque uno necesita la lógica para sacar esas consecuencias. La idea es, así como Quine argumentó en contra de Carnap y la idea de Carnap de la lógica es convencional, la idea de Quine
en el ataque a Carnap era uno no puede extraer consecuencias de convenciones sin ya tener antes una lógica. La idea aquí de Kripke es extremar el punto de vista de Quine y volverlo contra Quine mismo. En este caso, Putnam. Esto es, si uno quiere revisar por razones empíricas una lógica y adoptar otros principios lógicos, para adoptar esos principios lógicos, uno ya debe tener una lógica. Noten lo siguiente, al menos la idea que presenta Kripke aquí es que si alguien razona de acuerdo a las reglas de instanciación universal y modus ponens, o si alguien no acepta el principio de no contradicción, darle a esa persona una formulación proposicional de esos principios no lo ayudaría a comenzar a inferir de acuerdo a ellos. La idea es, no podemos adoptar libremente cualquier regla de inferencia y comenzar a razonar de acuerdo a esa regla, ya que la aplicación misma de la regla presupone ciertos principios clásicos de razonar. Noten lo que es la estructura general de una regla de inferencia. Para la formulación proposicional de cualquier regla de inferencia, uno tiene que usar condicionales y tiene que pasar de los esquemas a las instancias. Fundamentalmente, el punto es las reglas de modus ponens y la regla de instanciación universal parecen ser constitutivas de la práctica misma de formular una regla de inferencia. Una diferencia crucial entre los conectivos que forman parte de principios como modus ponens, no contradicción e instanciación universal y los conectivos de otras lógicas no clásicas es que los primeros tienen una interpretación filosófica, mientras que los segundos carecen de la misma. Puros formalismos no pueden describir la lógica que usamos. Kripke vincula entonces el concepto de interpretación filosófica con el de práctica inferencial. Sin una interpretación filosófica, sin una práctica inferencial, un principio lógico no puede ser aplicado a nada. Bien. ¿Qué podemos replicar a este punto de vista? O sea, si Kripke tuviera razón, tenemos la lógica clásica, tenemos el modus ponens, tenemos instanciación universal, tenemos el principio de no contradicción y ningún agente racional puede revisarlos. Esto quiere decir que no hay ninguna revisión empírica. Kripke parece pensar que es potencialmente posible que existan revisiones, pero para que hayan revisiones deben haber prácticas que permitan interpretar filosóficamente los conectivos de la lógica que uno está utilizando en la revisión. El punto entonces es que aún si hay principios básicos que se autogobiernan, como el modus ponens, la instanciación universal, y que no pueden ser adoptados, porque adoptarlos ya presupone tenerlos, esto no significa que no puedan existir revisiones. Tomemos el caso de la lógica modal. Hay prácticas inferenciales preexistentes, no rivalizan con el modus ponens y la instanciación universal, y por lo tanto, aún si Kripke tuviera razón, uno podría adoptar principios como el de necesitación de una lógica modal, sin que esto implicara ningún conflicto con las prácticas filosóficas preexistentes. Tomemos además el caso de la lógica intuicionista. Hay prácticas inferenciales vinculadas a la idea de prueba constructiva que permiten entender los conectivos de la lógica intuicionista sin que esto signifique que no pueda haber una legítima rivalidad entre los conectivos clásicos y los conectivos intuicionistas. En conclusión, lo que he defendido hasta aquí es que el concepto de interpretación filosófica desempeña un papel importante en el cambio de lógicas. Esto es, si bien no hay rasgos intrínsecos a priori que fijen un vínculo uno a uno entre sistemas formales y sus interpretaciones filosóficas, solo lógicas filosóficamente interpretadas pueden ser adoptadas y eventualmente revisadas. Si uno quita de la discusión el concepto de interpretación filosófica, entonces deja de tener sentido la idea de adopción y revisión de una lógica. Muchísimas gracias. Muito bom.
Palmas virtuais, então, para o Eduardo. Virtuais e reais. Então, agora a gente tem um tempo para perguntas, né? Tem bastante tempo para perguntas, então vocês podem ficar à vontade, usar o chat ou, preferencialmente, se puderem, usar também o microfone para fazer as perguntas. Acho que o Albílio já está inscrito. A gente poderia organizar, acho que, as inscrições aqui. Acho que é melhor, né? Fica mais organizado. Bom, eu já quero me inscrever também. Eu só não quero ser o primeiro. Eu sempre falo logo e já sou o primeiro. Eu quero me inscrever. Então, pela sua salvação aí, tem o Abílio que já se habilitou. Então, a gente tem inscrito, então, o Abílio e depois o Walter, ok? E quem quiser falar, é só escrever aqui no chat que a gente vai organizando, então, as inscrições. Vai lá, Abílio. Tudo bem, gente? Bom, Eduardo, obrigado pela apresentação, foi bem legal. Retoma e expande, né, pontos lá do artigo que você fez em 2018. Na verdade, o artigo que a gente vai submeter ao volume do Damian e do Henrique responde, finalmente, né, deu tempo de fazer, responde aquelas suas críticas. Bom, e eu vou mencionar esses pontos também na minha fala amanhã. Mas, então, tem dois pontos que me chamaram a atenção. Um é o seguinte, essa relação entre... bom, primeiro, aquela divisão tripartite, né, entre interpretação, lógica aplicada, lógica pura aplicada em interpretação, eu concordo com ela. Na verdade, você apresentou um argumento bem mais elaborado, mas porque uma lógica pode ter aplicações sem que isso enseje necessariamente uma discussão conceitual, que a gente chama de filosófica, acerca dessa interpretação, né? E, por exemplo, você pode ter uma discussão conceitual, vou ilustrar, por exemplo, a lógica clássica proposicional aplicada a circuitos elétricos, né? Isso é uma aplicação clara. Eu não conheço nenhuma discussão conceitual ou filosófica mais profunda acerca disso. Você pegar S5. Bom, S5 tem uma interpretação intuitiva, né, como a noção de necessidade de Leibniz. Ou seja, tem uma discussão conceitual e eu tenho dúvidas se a gente pode falar que S5 tem uma aplicação enquanto, né, não sei, mas não é tão claro, e ao menos não vai ser uma aplicação como, por exemplo, a lógica proposicional clássica. Então, eu acho que é legal essa distinção. Eu não acho que a aplicação e interpretação filosófica colapsem. Bom, beleza. Agora, veja, sobre essa relação entre lógicas puras e as interpretações, existem determinadas, eu acho que você vai concordar com isso, existem determinados sistemas formais que impedem determinadas interpretações, claro, porque e vice-versa, porque, veja, você não pode querer interpretar uma noção de verdade, por exemplo, usar a lógica intuicionista sem o terceiro excluído, ou eliminar o terceiro excluído, seja a lógica intuicionista ou não, para expressar uma noção realista de verdade, né? Quer dizer, os sistemas formais, eles restringem as interpretações que são possíveis. Esse é um ponto. Agora, isso é menos importante do que o outro ponto, que é o seguinte, veja, uma interpretação filosófica não pode dar origem a mais de um sistema formal. Isso não me parece correto, porque, veja, se você tem a interpretação filosófica muito bem delimitada, o que significa interpretação filosófica? Significa que você tem um conceito muito bem delimitado. Às vezes, esse conceito nem é tão bem delimitado assim, pode ter mais. Vamos supor, se você parte de um conceito muito bem delimitado, tá? Você vai procurar um sistema formal para representar esse conceito. E se você encontra mais de um sistema formal, isso indica que aquele seu conceito inicial não estava bem delimitado. Você vai ter que delimitar. Quer dizer, eu não vejo como uma interpretação filosófica, sendo ela bem estabelecida, pode dar origem a mais de um sistema formal, tá? E o último comentário é sobre essa crítica que o Eduardo fez naquele paper, ele mencionou hoje outra vez. O paper do Eduardo mostra de uma maneira muito bacana, muito legal, como que você pode interpretar de mais de uma maneira um determinado sistema formal. Mas, na verdade,
Certamente isso é a origem de um mal-entendido, porque foram várias versões do paper, a gente conversou muito naquela época e tal, em 2016, teve aquele evento em Buenos Aires e tal. Agora, nós não defendemos no paper de 2017 que, por exemplo, aquele sistema formal só tem uma interpretação, né? Uma coisa, inclusive, que a gente falou, a gente usou a lógica positiva intuicionista para mostrar que a lógica positiva intuicionista pode ser interpretada tanto em termos de evidência, quanto em termos de provas construtivas. Tem as duas interpretações possíveis, e a gente também falou que LET-J pode ser interpretada dialeteisticamente como, se você usar a bolinha, o operador de classicalidade, não lido como classicalidade ou consistência, mas lido como apenas verdadeiro ou apenas falso. Não tem aqui o gap nem o glúteo, quer dizer, você pode manter, quer dizer, isso é só um ponto, né? Em relação a... Bom, olha só, falei até demais, desculpa. Então tá, passar para o Eduardo de novo. Todo lo que comentás, Abilio, es excelente y me hace reflexionar sobre muchísimas cosas que venimos discutiendo, como dijiste, desde, no sé, desde 2016 por lo menos, o antes. Así que me encanta seguir charlando esto. Por ahora empiezo con el último punto. Lástima que no estamos en una pieza para que pueda hacer unos dibujos, porque sería más fácil. Pero yo creo que lo que traté de discutir en esta charla es la relación que va desde la interpretación filosófica hacia los sistemas formales. Entonces, te concedo el punto que en el paper de ustedes, de Sintés, ustedes proponen, lo que ustedes dicen es plenamente compatible con la idea de, dado los sistemas formales, pueden haber distintas interpretaciones. Ahí coincidimos. Entonces, Walter, Abilio y yo coincidimos en, hay modelos tripartitos, o sea, la idea de interpretación filosófica es importante. Dado un sistema formal, es posible encontrar múltiples interpretaciones. Hasta ahí todos de acuerdo, salvo Jonas. Pero en donde diferimos es en justamente lo segundo que dijiste recién, que es, dada una interpretación filosófica bien delimitada, se determina un sistema formal. Ahí es donde yo discuto la relación de determinación. Lo que yo pensaba es algo como esto. Voy a usar una metáfora. Supongamos que tengo el mapa de Argentina. ¿Sí? La representación visual de mi país. Podemos imaginarlo. En términos un poco abstractos, yo podría trazar un triángulo, ¿no? La Argentina es como un triángulo con una punta abajo y un poco más ancha arriba. O algo parecido uno podría hacer con Brasil, sacar un dibujo esquemático. Y todos podríamos de acuerdo. Yo les podría decir a ustedes que Francia es un hexágono, no es un triángulo. Ahora, esa es una relación. Pero por supuesto, si nosotros fuéramos discutidores en una comisión en la ONU sobre límites, no podríamos dibujar el mapa de Argentina, Brasil y Francia de esa manera. Habría maneras mucho más precisas de hacerlo. Y por supuesto, puestas las cosas en última instancia, la única manera de ser completamente precisos para tener una representación precisa de Brasil es Brasil mismo. Es el mapa de Borges. Tal cual. Entonces, el punto de discusión, al menos con vos, Abilio, quizás con Walter también, es si ustedes mantienen o no mantienen que pueden haber múltiples sistemas formales, múltiples representaciones formales para una misma idea filosófica. Primera cuestión importante. Yo creo que sí. Entonces, supongamos, ustedes eligieron modelar el concepto de evidencia en conflicto. Excelente. A mí me parece que hay algo muy importante detrás del concepto de evidencia en conflicto. La idea de que puedo tener evidencia en favor de A, puedo tener en favor de no A, quiero hacer una lógica que me reconstruya esa idea. Perfecto.
Mi punto es, no hay una sola lógica que reconstruya esa idea. Sí. Hay muchas. Muchas. Ese es el punto aquí. Sí. La otra cosa es, ¿cuán precisa puede ser una interpretación filosófica? Yo traté de buscar algunos rasgos de qué entendemos por interpretación filosófica. Y la verdad es que ustedes podrían objetar que no di una definición de interpretación filosófica. Lo que hice es dar ejemplos. Les dije, tomemos los modelos multivaluados. Entonces hay 3 valores de verdad. Una interpretación filosófica de esa semántica es tomar el valor 1, eso es verdadero, tomar el valor 1 medio, eso es indeterminado, o eso es un dialeteia, o eso es, y podemos seguir, tomar valor falso, eso es falso. Ahora, esa es una manera de entender lo que es una interpretación filosófica, quizás todavía un tanto vaga. A veces tenemos que interpretar también otros elementos formales. Por ejemplo, las reglas, por ejemplo, la noción de validez o la noción de consecuencia lógica. Ahora, ¿cuán precisa es la idea de una interpretación filosófica? Por ejemplo, cuando se dice que la lógica clásica debe ser interpretada o puede ser interpretada como de forma realista, o cuando Dammett dice la lógica clásica está relacionada con el realismo metafísico, ¿está siendo más o menos preciso que yo? ¿En qué sentido ahí hay una interpretación metafísica o una interpretación filosófica? Parece que son 2 sentidos distintos, ¿no? La otra cosa es, que estaría bueno que discutamos, es la siguiente. Ustedes y yo, todos creo que aquí, coincidimos en que no es cierto que dada cualquier lógica hay cualquier interpretación filosófica, y dada cualquier interpretación filosófica hay cualquier lógica. Ahora, mi punto es, eso es cierto, todos coincidimos, pero no vamos a encontrar corrección en términos a priori, intrínsecos o formales. Cualquier relación que haya entre lógicas e interpretación filosóficas es, si se quiere, a posteriori. No hay rasgos formales suficientes que puedan caracterizar una cosa y la otra. Esta es la idea fundamental. Eu posso fazer só uma breve observação, uma réplica muito breve? O problema de você ter uma interpretação filosófica e ter um sistema formal, o meu ponto é o seguinte, você pode ter até uma interpretação e não ter o sistema formal correspondente, você pode não encontrar, mas numa mesma linguagem você não deveria ter dois sistemas formais. Por exemplo, imagina uma linguagem com conjunção, disjunção e negação. Você não pode ter dois sistemas diferentes para formalizar, por exemplo, informação, por exemplo, evidência. Se você tiver 2 sistemas diferentes, aí você vai dizer que num sistema se segue logicamente e no outro não. Quer dizer, o ponto é esse, você não pode ter 2 sistemas na mesma linguagem para dar conta de uma mesma noção filosófica, como se você tivesse 2 teorias. Vamos aceitar que a priori, que tem um ingrediente empírico, beleza. É como se você tivesse 2 teorias para tratar de um mesmo fenômeno. Esse é o meu problema de você ter uma interpretação filosófica ligada a 2 sistemas formais. Beleza. Era só essa a réplica. Ok. Agora, pela ordem, então, o Walter. Muito bem, muito obrigado. É bacana essa organização desse workshop, porque a gente tem bastante tempo para falar e não fica com muito medo de tomar o tempo dos outros, né? Não quero também tomar o tempo de ninguém, mas eu vou tentar deixar bem claro o que eu estou pensando. Eduardo, maravilha, muito bela a sua apresentação. Eduardo sempre com uma profunda verve filosófica, defendendo e apelando para Quine corretamente, para Kripke, que eu acho muito bacana o que ele consegue fazer. Gosto muito de imitar o Eduardo nesse ponto. Quando eu posso, eu tento. E ele faz isso muito bem, com propriedade, acho belíssimo. Eduardo, eu pessoalmente, o Abílio também, estamos completamente de acordo com a ideia da coisa tripartite. Eu estou absolutamente bem com isso, muito bacana, não há nenhum problema aí. Mas deixa eu dar eu vou dar um argumento que substitui a metafísica, na minha opinião. Eu acho que tem um erro indutivo
quando a gente passa da lógica clássica para as não clássicas. Eu vou explicar detalhadamente. A história da interpretação, que foi o Shannon que achou, até demorou muito para ele achar, interpretação de circuitos elétricos com lógica clássica, que eu aprendi isso na escola, no colégio, quando eu tinha 15 anos. A professora falou isso, eu pensei comigo, que bobagem, né? É óbvio que é a mesma coisa. Por que eu pensei isso com 15 anos de idade? Muito tempo depois eu fui entender por que era óbvio. É porque ambas as duas coisas, a lógica clássica e o circuito elétrico, por trás tem a álgebra de Boole. Não precisa de metafísica, precisa de álgebra. Como os dois no espírito têm a álgebra de Boole, os dois são irmãos. Eles são irmãozinhos com a genética da álgebra de Boole. Então, a lógica clássica tem a genética da álgebra de Boole, a aplicação dos circuitos elétricos tem a genética da álgebra de Boole. As duas coisas são as mesmas porque eles são geneticamente os mesmos. Não é que tem metafísica no meio. Então, tem simplesmente a álgebra de Boole. Isso permite a interpretação ou aplicação. Aí quase as coisas ficam na mesma, porque interpretar e aplicar ficam muito parecidas aí. Só que o erro indutivo é achar que esta base sólida e confortável que a gente tem, chamada Boolean Algebra, tem para outras coisas também. Nós não temos mais isso. Quando você escapula disso para Many Valued Logic, para a lógica multivalente, cadê a álgebra? Não tem mais. Tem a MV Álgebra. O que é MV Álgebra? É uma confusão enorme. Cada hora tem uma. Tem a MV Álgebra de Moisil, tem não sei quem, tem de Lindenbaum, tem não sei das coisas. É uma confusão total. Quando você vai para a álgebra, para a lógica modal, ainda tem um pouco de álgebra, porque elas são algebrizáveis, a lógica modal. Então, S5 e S4 dá um pouco mais de conforto de interpretar S5, como o Abílio falou, com as ideias do Leibniz, e aplicar S4 com a lógica intuicionista, porque tem uma tradução e tal, e tem uma espécie da mesma álgebra por trás. Quando a gente escapa disso, na paraconsistência, estamos, como se diz aqui, não sei se o Eduardo vai entender, no mato sem cachorro. E na floresta sem perro. Não tem perro para caçar para nós. Cadê o perro? Você foi o perro. Não tem mais bicho, não tem mais nada. Nós estamos sem base. Nós não sabemos do que estamos falando. Então, percebe? Esse é um erro indutivo, e o Kripke está fazendo, na minha opinião. O Kripke está cometendo. Porque o Kripke não gosta de álgebra, ou não sabe álgebra, ou não se interessa pela álgebra. Isso eu não sei o que. Ele sabe muita coisa, mas álgebra parece que não é a praia dele. Então, comete um erro indutivo ao achar que a mesma brincadeira que a gente tem na lógica clássica, com a álgebra de Boole, ou nas lógicas modais, com as álgebras de Boolean Algebras with Operator, que são a algebração dela, a gente vai ter no resto, não tem mais nada. Para a consistência não tem mais, acabou a gracinha. Então, nós estamos sem cachorro mesmo, no mato sem cachorro. O que a Abílio e eu estamos fazendo é tentar dar uma interpretação da lógica paraconsistente, de qualquer delas, não precisa ser só daquela que a gente tratou, de várias delas, e por meio de evidências, para o bem da lógica, não para o bem do conceito de evidência. Nós não estamos olhando, aplaudindo o conceito de evidência, não. Nós estamos apelando para o conceito de evidência para nos ajudar a entender a paraconsistência. É diferente. Não é uma coisa, não sei se é claro isso para o Eduardo, não é para por el bien de la filosofía, não. Para el bien de nossos operadores lógicos. Então, é isso que a gente quer fazer. Então, eu acho que esse ponto, para mim, é uma questão de substituir a metafísica pela álgebra, Eduardo. Eu acho que se a gente não levar a álgebra em conta, a gente vai se estrepar porque falta el perro, o cachorro no mato não tem mais. Queria saber o que você acha disso. Varias cositas. Sumamente interesante todo lo que decís. Creo que todos estamos de acuerdo. En lo único que no estamos de acuerdo es en lo siguiente. Creo que Kripke está de tu lado. Lo que está pidiendo es exactamente lo mismo. Lo que está diciendo es, el sistema formal
en este caso, determinada lógica paraconsistente, para ser tomado en serio y no ser meramente un sistema formal, ser tomado en serio quiere decir poder tener alguna, entenderlo en sentido profundo, requiere algunas ideas filosóficas que interpreten las nociones formales que aparecen en ese sistema. Entonces, para poner las cosas respecto de las lógicas que estamos discutiendo, la parte formal no tiene apoyatura clara en lo que respecta al álgebra, como dijiste. Se necesita una apoyatura conceptual. ¿Dónde buscar la apoyatura conceptual? Y sí, me parece que el movimiento de ustedes es correcto. Por ejemplo, en la idea de evidencia. Sí. Y entonces, entender los conectivos en función de cómo manipular evidencia en el contexto de la epistemología o de la justificación de conocimiento. Si uno puede vincular la estructura formal con ese tipo de conceptos filosóficos, uno entiende más profundamente qué está haciendo con esa lógica, qué sería adoptar esa lógica, qué sería revisar una lógica. Esto es, en eso, ustedes y Kripke están completamente de acuerdo. Eu precisava do livro do Kripke, que eu não tenho, novo, né? Não sei o livro. Simplemente, quizás la discusión, no sé si Abilio y vos, Walter, están completamente de acuerdo en el siguiente punto. La idea de evidencia puede ayudar a entender el sistema formal, pero la idea de evidencia no es suficientemente clara y precisa como eventualmente quisiéramos. Los epistemólogos utilizan la noción de evidencia de muchas maneras posibles. Sí. Probablemente no de manera tan clara. No son lógicos, entre otras cosas. Entonces, uno puede emparejar esa idea con conceptos formales, pero los conceptos formales son precisos, tienen límites muy claros. En cambio, los conceptos filosóficos muchas veces no. Sí. Pero mira vos, uma coisa importante. Quando eu falo que a interpretação da lógica intuicionista é uma noção de prova, eu estou falando que é uma certa noção de prova, porque tem, quando os filósofos falam de prova também, tem muita prova, tem prova por contra-exemplo, tem prova geométrica, prova em teoria de categorias, prova pelo diagrama que comuta, tem prova de tudo quanto é tipo. Eles têm, quando o filósofo fala que a lógica intuicionista tem uma interpretação em termos de demonstração, de prova, tem uma certa interpretação. Então, com a evidência também é isso, nós estamos pegando uma certa noção de evidência, não todas, claro, uma certa noção que nos ajuda. E a coisa é muito parecida com a interpretação do jogo de xadrez. O jogo de xadrez é um jogo de xadrez. Como é que eu interpreto? Eu posso interpretar na política, posso interpretar na arte da guerra, ou no conflito interhumano, blá, blá, blá. Mas é uma questão de filosofia da matemática, porque eu podia ser completamente formalista e me ficar muito feliz com o meu sistema formal, assim como eu fico feliz com o jogo de xadrez. Eu não preciso, necessariamente, deixar de ser formalista. Eu posso continuar a ser formalista, não é? E olhar a lógica como um jogo de símbolos. O jogo das contas de vidro, né? Do Hermann Hesse, sabe? O Glasperlenspiel, Glasperlenspiel, é o jogo das contas de vidro. Posso olhar assim, é só um jogo e mais nada. Então eu não sou obrigado, mas para o bem da lógica, se eu amo muito a minha lógica paraconsistente, eu busco o entendimento para ela. Mas e aí, claro, então não se põe a questão que você coloca assim, será que várias evidências, dado uma interpretação, eu vou achar uma lógica? Não, não é esse o nosso objetivo. Dado uma lógica, eu vou achar uma interpretação. Aí sim. Não sei se você está de acordo. O resto eu estou de acordo com você. Estamos o resto eu estou de acordo com você. Só não sei se o Kripke está do nosso lado, e precisava saber isso. Estamos completamente de acuerdo, salvo por esto. Dado una lógica, hay un camino hacia la interpretación que ustedes dan, pero también hay caminos hacia otras interpretaciones. Claro.
Claro, 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 claro. Isso sem dúvida nenhuma, mas é como assim, a lógica intuicionista é muito bem interpretada com demonstrações construtivas. Mas será que é a única maneira? Não, No. não. Bien. Entonces, la pregunta que hago, y no tengo respuesta, es precisamente cuál es la relación entre lógicas puras, sistemas formales, e interpretaciones filosóficas. Porque todos aceptamos que no hay vínculo intrínseco. Todos aceptamos que hay múltiple realización entre interpretaciones y teorías. Todos aceptamos que no cualquier cosa es una buena interpretación, ni cualquier lógica es una buena modelización de la interpretación filosófica. Pero eso es negativo. Ahora necesitamos una caracterización positiva de cuándo estoy en presencia de una buena interpretación y cuándo estoy en presencia. Quando a álgebra está do seu lado, quando tenés perro. Quando a álgebra está do seu lado, quando você tem a álgebra para sentar em cima. Ojalá. Se a gente não tem a álgebra, e para mim é isso, a álgebra é o espírito da coisa. Se tem a álgebra, facilita tudo, a gente fica feliz de acordo com tudo, acha coisas lindas e faz tudo uma coisa só. É o teorema de representação da álgebra de Boole, né? Como é que chama o matemático? Esqueci o nome dele agora. O Stone. Teorema de Stone. Não tem isso fora da lógica clássica. Não tem mais. Esse é o meu ponto. Gente, mas... Metafísica, agora eu não sei o que os outros acham. Uma observação muito rápida. No caso das lógicas não clássicas, o critério me parece ser similar ao das ciências. Você tem um fenômeno para ser modelado. Se o sistema formal, junto com a interpretação, modelam satisfatoriamente o fenômeno, então a interpretação é bem-sucedida. Né? O fenômeno é raciocinar com provas construtivas, com evidência, com informação, com conteúdo. Né? Quer dizer, um critério empírico, né? Quase. Claro. Mas o que o Abílio acha? Eu nunca discuti com o Abílio essa questão da álgebra. Essa é uma questão pessoal. Mas eu estou falando não clássicas. Tá, mas assim, na álgebra, você concorda comigo, Abílio, que a lógica clássica é muito ajudada pelo fato de ter uma alma de álgebra de Boole que está praticamente o genético de tudo, então aí fica, né, dá para entender por quê. É o que eu falei uma vez, que é chamado o Boolean Kindergarten, né? Dentro daquele jardim da infância, do kindergarten, aí tudo é muito bonitinho. Saiu daquilo ali, fica complicado. Para mim é esse o ponto. Inclusive probabilidades paraconsistentes também. Sofremos com esse problema. Eu não consigo fazer uma teoria matemática ainda da probabilidade paraconsistente como tem a do Kolmogorov para a matemática. Eu não consigo fazer uma teoria kolmogoroviana porque não tem matemática suficiente, não tem espaço. Não existe um espaço chamado sigma álgebra que o pessoal da probabilidade tem. O Júlio está me ouvindo aqui, vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. Não tem sigma álgebra, Júlio. Estou cutucando o Júlio aqui. Fora da lógica clássica. Então, vamos lá. Então, vamos aceitar a provocação, né? Eu concordo inteiramente com a tese tripartite do Eduardo, tá certo? Em particular, a não determinação intrínseca nem de interpretação filosófica para formalismo e nem de formalismo para interpretação filosófica. E eu gostaria de dar 2 exemplos. Eu vou dar esses 2 exemplos numa forma de inferência que é irmã da inferência lógica, especialmente irmã da inferência lógica para consistente, que é a inferência probabilística e estatística. Inferência estatística, vamos primeiro o exemplo de interpretação filosófica. Bom, o primeiro exemplo é o seguinte, tá certo? Existe em probabilidade estatística um tipo de resultado que se chama teoremas de Definet. Teoremas de Definet, tá certo? Te levam de invariâncias pela ação de um grupo de transformação, tá certo? À existência de uma determinada forma de distribuição estatística.
Por que eles chamam de... Por que esses teoremas são chamados de teoremas de Definet? O Definet não inventou esse tipo de teorema. Esse tipo de teorema existe há muito tempo. Foram inventados pelo Cauchy, pelo Gauss, pelo Maxwell, por muitas outras pessoas. Esses teoremas, hoje em dia, têm o nome de teorema de Definet, porque o Definet usou esses teoremas para forçar uma interpretação filosófica, que é a interpretação subjetivista de probabilidade. O Definet, o Bruno Definet, usou esses teoremas para argumentar que, olha, se eu posso usar esse tipo de teorema, então a única interpretação que faz sentido para a probabilidade é uma interpretação subjetivista. Né? Eu um dia escrevi um artigo mostrando que exatamente o oposto era possível. Era possível usar esses teoremas para fundamentar uma interpretação objetivista. E disse ainda, por sinal, os físicos fazem isso toda hora. Porque em física esse tipo de teorema tem outro nome, ele se chama teorema de Noether. Tá certo? E os teoremas de Noether são usados para dizer o que existe na natureza de forma objetiva, né? Quais são as quantidades físicas de uma teoria. Né? Mandei esse artigo para uma revista de estatística, os caras não me deixaram publicar o artigo de jeito nenhum. Né? Por quê? Porque toda a tradição vincula esse tipo de argumentação, esse tipo de resultado formal a uma interpretação filosófica. Então, isso aí tem dono, tá certo? Se você usa esse tipo de argumento, o dono desse tipo de argumento é essa interpretação filosófica, que você não pode, não é admissível que você faça algo fora desse quadrado, né? Tá bom, eu publiquei o artigo numa revista que chama Symmetry, e lá os caras ficaram muito felizes, porque o chance de todo o artigo são os argumentos de simetria, e eu mostrar que os argumentos de simetria servem tanto para uma coisa quanto para outra, foi muito bem recebido, né? Então, eu concordo plenamente, tá certo, que o formalismo não vai determinar a interpretação filosófica, mas toma cuidado, porque o peso da tradição pode ser tão grande que as pessoas podem rejeitar completamente, né? Você inverter o caminho, ou chegar a uma outra interpretação filosófica. E, por outro lado, vamos dar um exemplo de como a interpretação filosófica não determina unicamente um formalismo. Né? A interpretação filosófica de probabilidade levou, no contínuo, tá certo? Os probabilistas a chegarem à conclusão que a matemática, que a álgebra, que o cachorro que o Walter quer, tá certo? Não estava dando conta do recado. O cachorro que existia não funcionava, tá certo? Então, eles foram lá bater na porta do pessoal do departamento de matemática e assim, quero um cachorro que caça os coelhos aqui, que eu preciso caçar para fazer probabilidade de acordo com a minha interpretação filosófica. E todo mundo concordava que era mais ou menos concordava o que era, tá certo? E um bando de matemáticos lá na França, o Lebesgue, o Borel e outro pessoal da mesma turma, inventaram o cachorro, né? Que se chama teoria da medida. Né? Só que teoria da medida resolveu em parte. O negócio não resolveu 100%. Não cola tão bem assim, não cola perfeitamente na interpretação filosófica. Tem outras alternativas. O próprio Definet fez o cachorro dele, que chama teoria de aditividade finita. Tá certo? Depois, um pessoal da lógica e teoria dos conjuntos deu uma outra solução, tá certo? Que é trocar, que é ir mexer. Fala assim, não, o problema aqui não é na álgebra de medida, é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, é no axioma da escolha. Vamos trocar o axioma da escolha pelo axioma da determinação, tá certo?
E é uma outra solução, para algumas coisas muito melhor. Para a interpretação que se quer de probabilidade, é a melhor. O problema é que depois fica muito mais difícil fazer todo o resto em matemática, né? Eu não sei fazer análise funcional trocando o axioma da escolha pelo axioma da determinação. Estou tão acostumada a usar o axioma da escolha que não sei fazer E matemática. você sabe fazer vetores e álgebra linear. Pois é, né? Então, Pronto, não fazer mais nada, né? É claro, né? O Abílio provavelmente vai me dizer, não, você não especificou suficientemente o que você quer dizer por interpretação filosófica. Você tem que, na sua interpretação filosófica, incluir todos as minúcias e os detalhes, né, particulares da teoria da medida de Lebesgue ou da teoria da medida de Daniels, que tem vários, né? Depois apareceram um monte, né? Ou da teoria da medida de Daniels, ou da teoria da medida de Lebesgue-Riemann, ou da teoria da aditividade finita. Tá bom, né? Mas se eu for por esse caminho, aí a coisa vira tautológica, né? Então aí eu estou forçando a barra para que, bom, para levar a identidade, tá certo? Entre interpretar, que eu tô forçando que a minha interpretação filosófica inclua a posteriori todos os detalhes do meu formalismo. Acho que não é justo, né? Bom, esses eram os meus comentários. Mas você não me falou o que você acha da falta da sigma-álgebra, de alguma coisa parecida com sigma-álgebra para as probabilidades não standard. Ou eu estou enganado? Falta essa teoria. Não tem uma coisa assim, né? Aí eu vou me consultar com Bianconi antes de responder sua pergunta. Ou com Samuel. Aí também você tá chamando os universitários peso pesado, né? Mas tá bom. Mas eu continuo aqui insistindo que falta isso. E tudo bem, por que eu não faço? Eu estou tentando fazer, mas não consegui até agora. Bom, agora então, seguindo a lista aqui, tem a pergunta do Jonas. A gente está andando um pouquinho no tempo, a discussão está bem bacana, está bem legal, mas a gente tem que lembrar que tem gente na Alemanha aqui, né, que está ficando tarde lá, então, por isso que a gente cortou um pouco. Então tá, Jonas, tem a palavra. Tá. A minha pergunta é bem breve, eu também gostei bastante da tua fala, foi muito clara, muito boa. A minha fala retoma um pouco, eu acho que da pergunta do Abílio e do que você mesmo comentou depois, quando falou que não deu uma definição de interpretação. Porque quando você dá os exemplos de interpretações filosóficas, então, o que parece é que o que distingue uma interpretação filosófica de uma aplicação, eu não sei se essa é a impressão que você tem, é simplesmente o fato de que as interpretações filosóficas seriam como que aplicações com interesse filosófico, enquanto que as aplicações, como circuitos e geladeiras, são aplicações simplesmente que não têm um interesse filosófico. Então, assim, o que faz essa distinção mais claramente entre uma interpretação filosófica e uma aplicação? Se não for simplesmente o nosso interesse. Me encantaría tener una respuesta a tu pregunta. Lamentablemente no la tengo, pero conjeturo una. O sea, pareciera que lo que hacemos los lógicos cuando tenemos intereses filosóficos es pensar en prácticas de inferencias vinculadas a agentes racionales reales. Y entonces uno diría, no es que haya intereses, obviamente eso tiene interés filosófico, pero hay otras cosas que tienen intereses filosóficos y que yo en principio dejaría afuera. O sea, la lógica pensada como interpretada filosóficamente usualmente está emparentada con la idea de razonamiento, personas razonando,
sacando información de premisas. Cualquier cosa que nos ayude a entender ese fenómeno es lo que está en la centralidad de lo que es una interpretación filosófica. Yo contestaría eso, dejando afuera otras cosas que son filosóficas y muy interesantes, pero que en principio no es lo que estamos buscando. Ok, está ótimo. Obrigado.